Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 56. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Irmãos, qual é a mensagem que a Igreja Presbiteriana Betel, que completa este mês 45 anos, deve levar para um pai que perdeu a sua filha? Qual é a mensagem que a UPA deve levar a um jovem que deseja suicidar-se? Qual é a mensagem que os jovens devem levar para uma esposa que acabou de perder o seu filho ou seu marido? Que mensagem, irmãos, da igreja é adequada para uma mulher que está em profunda depressão? Que mensagem é própria para tratar pessoas que estão sem esperança na vida? Pessoas que estão com problemas tão grandes que perderam a esperança, a vontade de viver. O nosso Senhor Jesus, nesse texto, ele deparou-se com um homem com um problema muito grande. A sua filha, a sua única filha, de 12 anos, estava prestes a morrer,
E no decorrer da conversa que ele estava tendo com Jesus, ele recebe a notícia de que a criança já estava morta. E quais foram as palavras de Jesus para situações limite como esta situação de uma morte, de um ente querido, uma situação de desespero, uma situação que falta esperança? Quais são as palavras? Qual é a mensagem de Jesus para essa situação? Veja que o texto começa dizendo que depois que Jesus desembarcou, está aí no versículo 40, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Regressar de onde? Jesus, irmãos, ele estava numa cidade chamada Gadara. Lá ele encontra duas pessoas, possivelmente um casal que estava endemoniado, e Jesus expulsa aqueles demônios, e esses demônios imploram para que Jesus deixe que eles entrem numa manada de porcos, cerca de 2.000 porcos. E Jesus, então, autoriza. Diz o texto anterior, o contexto desse capítulo, que Marcos, inclusive, no texto paralelo, ele registra que não eram poucos demônios. Era uma legião de demônios. Para que os irmãos entendam, uma legião do exército romano compunha-se de 6.000 homens. Então, a tragédia que aconteceu com esse casal era uma obra de milhares de demônios. Os demônios, então, vão para a manada de porcos, os porcos se precipitam no desfiladeiro, e o povo, irmãos, ao invés de louvar, de agradecer a Jesus, eles expulsam Jesus porque Jesus estava trazendo prejuízo para aquelas pessoas. Eis que Jesus, então, ele entra no barco, retorna para outra margem, e quando ele volta, então, o povo, entre os judeus, ele, então, diz o texto, que o recebem com muita alegria, porque todos estavam esperando. Mas eis que, naquela multidão onde as pessoas estavam alegres, esperando por Jesus, eis que aparece um rosto na multidão de alguém que não estava nada alegre, irmãos. Um homem chamado Jairo, um chefe da sinagoga. E esse homem surge diante do Senhor extremamente preocupado. Dá para ver aí nos versículos 41 e 42. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. O texto fala, irmãos, que Jairo era um chefe de sinagoga, era um homem proeminente na cidade, um homem conhecido na cidade. Cada cidade tinha uma sinagoga onde os judeus piedosos se reuniam. Jesus Cristo ia todos os sábados para a sinagoga, e os apóstolos, eles iam adorar o Senhor nas sinagogas, pregar o evangelho. Algumas vezes, irmãos, nós encontramos na Bíblia Jesus na sinagoga dizendo: olha, esses textos que vocês estão lendo, esses textos se referem a mim. Eles falam sobre mim. Jesus ali sempre aos sábados nas sinagogas. E era o local, nós vemos isso nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, a sua forma de evangelizar. Sempre que ele chegava numa cidade, ele se dirigia primeiramente a uma sinagoga onde dizia: olha, essa promessa do Messias, essa promessa que vocês leem nos profetas, ele já chegou. É Cristo Jesus, o Redentor, o Messias. De forma, irmãos, que cita aqui que ele era um chefe da sinagoga. Os líderes das sinagogas, irmãos, era formado por anciãos, presbíteros, que denota o nome ancião.
E no texto diz que esse homem era chefe da sinagoga. Lá em Mateus, no texto paralelo a este, no capítulo 9, versículo 18, diz que esse homem, Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus e passa a adorar Jesus. Ele adora Jesus. Veja que esse termo, chefe da sinagoga, ele aparece 10 vezes no Novo Testamento, e no conjunto desses 10 versículos que aparecem no Novo Testamento, 3 chefes são citados, são destacados. Jairo, esse que cita aqui, Crispo e Sóstenes. E voltando então para o nosso texto, irmão, diz que este homem se prostra diante de Jesus, ele se humilha diante de Jesus, irmãos. Dificilmente o homem nesta posição, um chefe de sinagoga, era aquele homem que era responsável pela manutenção do prédio, ele era responsável pelo culto que era prestado a Deus, ele era responsável por escolher aquele que leria o texto bíblico, ele era responsável por escolher aquele que oraria no culto na sinagoga. E dificilmente, irmãos, um homem na proeminência de Jairo, num cargo tão especial, tão principal na cidade, na sinagoga, se ajoelharia diante de Jesus, se não conhecesse a obra de Jesus, os sinais que Jesus... Porque a Bíblia diz também que em vários momentos, nas sinagogas, Jesus curou. Nas sinagogas, Jesus expulsou demônios. E certamente, então, irmãos, nós podemos concluir que esse homem, Jairo, ele já conhecia Jesus, os seus sinais, a sua autoridade, diante do povo. Jairo, então, irmãos, diz o texto no versículo 41, que ele suplicou como um pai desesperado para salvar a sua filha, e a Bíblia diz que era a única filha de Jairo. Nós não sabemos porquê, irmão. Judeus geralmente tinham muitos filhos, judeus têm muitos filhos, talvez por uma questão de saúde, uma menina de 12 anos entrando na adolescência e ela já está prestes a morrer. E aí, irmãos, nesse momento, surge aqui no texto, dos versículos 43 a 48, surge aqui uma interrupção, que deve ter sido muito frustrante para Jairo. Jairo ali com Jesus, clamando, Jesus, me acuda, minha filha está morrendo. De repente, Lucas, o autor desse texto, ele, a partir do versículo 43, ele passa a interromper esse momento e passa a falar, então, da mulher que estava com uma hemorragia. Irmãos, todos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram o texto dessa maneira. Primeiro aparece Jairo, ele clama a Jesus, vai até minha casa, Jesus. E de repente, então, os 3 escritores registram dessa maneira, essa interrupção, esse parêntese aqui para registrar essa mulher que estava com hemorragia. E aqui nós vemos, tanto no caso de Jairo como dessa mulher, Jesus mostrando o seu poder para curar, mostrando autoridade até sobre a morte. E aí nós vamos ver, irmãos, que Jesus encontra essa mulher enferma. Jesus, então, depois de ter sentido que sai o poder dele, Jesus se dirigiu, viu que aquela mulher havia sido curada, e então Jesus se dirige àquela mulher com ternura. Os irmãos podem notar aqui, ele chama de filha, filha. É a única mulher, irmãos, que nós vamos ver esse tipo de registro, essa ternura, esse carinho que Jesus passa a tratar aquela mulher. E aí, então, ele indica a fé daquela mulher, indica a fé salvadora que curou aquela mulher. Então, Jesus manda
que ela vá em paz. As duas histórias, irmãos, têm em comum o número 12. Não sei se os irmãos notaram, né, no versículo 42 e 43, fala de 12 anos, que era a idade da filha de Jairo, e também 12 anos é o tempo do sofrimento dessa mulher. Né? A Bíblia, o texto bíblico, inclusive, destaca que ela havia gasto todo o seu dinheiro, né, com os médicos para tentar curar daquela enfermidade. A interrupção aqui, irmãos, parou momentaneamente ainda de Jesus para a casa de Jairo, né? Parou ali, mas não impediu. Nós não vemos também nenhuma reclamação aqui de Jairo, né? Porque houve aquela interrupção ali, Jesus passou a tratar a questão da mulher, nós não vemos Jairo aqui reclamar, mas então diz o texto, a partir do versículo 49, que quando Lucas retoma o caso de Jairo, nós vemos que Jairo recebe uma notícia triste, irmãos. Vejam aí no versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. É um balde de água fria, né, irmãos? A gente pode imaginar aqui essa notícia que veio como algo pesado, triste, desastroso sobre a vida de Jairo, uma notícia para cessar qualquer esperança, porque enquanto a criança está viva, há ali uma esperança, Jairo vai procurar ajuda, mas agora vem essa notícia dizendo que a criança é morta. Imaginemos, irmãos, o sentimento daquele pai, aquele que ainda tinha esperança de poder ver a sua filha sendo salva. Essa notícia, irmão, chega sem nenhuma sensibilidade. Não é possível ver, olha, não incomode mais o mestre, não adianta mais nada, sua filha já está morta. Mas aí, irmãos, a gente vê, não da parte de Jesus, não da parte de Jesus, Jesus vai tomar a palavra, é Ele que vai trazer essa mensagem de fé para aquele homem. Está aí no versículo 50, mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Irmãos, aqui, se nós pudermos insistir na distinção aqui feita por Lucas, né, ele usa aqui o tempo auristo, esse crer significa algo como assim, olha, é um ato de fé, punha a sua crença em mim, coloca a tua fé em mim, Jairo. Para Jairo, irmãos, aparentemente se perdera toda a sua esperança, era tarde demais, até aquela pessoa diz, não incomodes mais a Jesus, mas aí, irmãos, nós vemos essa mensagem de fé de Jesus Cristo. Não temas, crê somente e ela será salva. Por que Jesus fala isso, irmãos? Por que Jesus fala isso? Primeiro, porque certamente ele sabia que aquela morte, né, seria para a glória de Deus. Ele sabia que salvaria aquela jovem, aquela criança de 12 anos. Mas também, irmãos, que o melhor remédio, a melhor mensagem contra o medo, contra o desespero, contra a desesperança, é a fé. É a fé. Quando Marcos, irmão, cita, né, o outro evangelho, o evangelista que cita esse texto, lá no capítulo 5, versículo 36, veja como é que ele fala, irmãos. Ele diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar importância à palavra daquele que trouxe a notícia, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, o melhor remédio para o desespero, o melhor remédio contra a desesperança é a fé. É a fé.
Não temas, não tenha medo. Creia, crê somente. Em momentos, irmãos, desesperadores como este, diante de notícias que nos abalam, notícias que muitas vezes tiram o nosso chão, essas palavras, irmãos de Jesus, elas vêm nos trazer conforto, vêm tirar o nosso medo, o nosso terror, quando Jesus diz, não temas, crê somente. Na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, o apóstolo do amor, ele diz o seguinte, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, nós conhecemos esse amor de Deus, porque Ele mostrou o seu amor. Deus mostrou. Ele não usou palavras somente como muitas vezes nós fazemos. Eu te amo. E muitas vezes falhamos, pisamos na bola com muitas pessoas. Deus mostrou o seu amor, dando o seu único filho para morrer na cruz. E esse amor que nós conhecemos, irmãos, leva-nos a amar também. Leva-nos a viver uma vida de amor, de amarmos uns aos outros, porque nós chegamos a conhecer, nós tivemos acesso ao verdadeiro amor, o amor de Deus. No Salmo 112, falando sobre o justo, sobre o crente, sobre aquele que conhece o amor de Deus, o salmista diz, o justo, ele não se atemoriza com as más notícias. Ele não se atemoriza com as más notícias. O seu coração é firme, é confiante no Senhor. Leiam o Salmo 112 para mostrar isso, irmãos. O justo, aquele que conhece o amor de Deus, ele não se atemoriza com as más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Em situações desesperadoras, irmãos, nós temos alguém em quem confiar. Nós temos alguém em quem colocar a nossa confiança, a nossa esperança. No Antigo Testamento, irmãos, nós temos um texto, ele ilustra muito bem este caminho do medo para a fé, do medo para a crença, do medo para a tranquilidade, para o descanso no Senhor. E a história do rei de Judá, o rei do sul, chamado Josafá, diz o texto, irmãos, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, que um exército, por demais numeroso, um exército terrível, estava avançando sobre Judá. Diz a Bíblia que Josafá teve medo, irmãos. Josafá teve medo. Lá no versículo 2, diz, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. No versículo 3 diz que Josafá teve medo. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E no versículo 12, irmãos, nós vemos a postura desse homem que passou do medo para a confiança, do medo para a fé. Quando ele diz no versículo 12, ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Porém, os nossos olhos estão postos em ti.
É como se ele dissesse assim, irmãos, olha Deus, vem um exército numeroso, não sabemos o que fazer, é por demais numeroso, é terrível esse exército. Mas os nossos olhos, a nossa confiança, a nossa fé estão postos em Ti. E a continuação dessa história, irmãos, é que Deus livrou Judá, livrou Josafá, Deus desbaratinou aquele exército e livrou o reino de Judá. Quando você receber uma notícia desastrosa, quando você receber uma notícia de morte da sua família, uma notícia de desastre, essa deve ser a nossa oração. Senhor, está muito difícil. Senhor, esse problema é muito grande. Mas os nossos olhos, a nossa confiança, a nossa fé estão postos em Ti. Qual é a mensagem, irmãos, que Jesus tem para aqueles que estão sem esperança? Qual a mensagem, irmãos, que Jesus tem para aqueles que estão desesperados? Mensagem de fé. Não temas, crê somente. Voltando ao nosso texto, irmãos, nós vemos Jesus chegando ao local onde estava a filha de Jairo. Está aí no versículo, a partir do versículo 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Quando nós lemos, irmão, no texto paralelo, em Mateus, capítulo 9, versículos 23 e 24, nós vamos ler o seguinte: tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. O que é que tocadores de flauta, irmãos, estão fazendo ali na casa de uma menina que acabou de morrer? Irmãos, nós sabemos que era comum naquela época, em situação de funeral, terem tocadores de flauta e também carpideiras, aquelas mulheres que eram contratadas para chorar durante o velório. Os irmãos podem achar estranho isso, mas essa é uma realidade, inclusive no Brasil, né? Isso os irmãos poderiam encontrar facilmente 10 anos atrás, 20 anos atrás, mulheres que participavam, principalmente nos lugares mais longínquos, né? Na região nordestina, por exemplo, era muito comum, e eu até encontrei, pesquisando sobre isso, no Jornal Diário do Nordeste, a seguinte matéria: mulheres eram chamadas a passar a noite inteira velando o morto. Com cânticos piedosos, o intuito era fazer com que todos os presentes do velório chorassem. Além disso, era como se, com o ato, auxiliassem os mortos a entrar no reino do céu. Essa é uma reportagem do jornal. Essa era a função das carpideiras cearenses, que antigamente eram figuras comuns no interior do estado. Embora atualmente a função já não seja mais exercida como antigamente, as cantadeiras de excelências, como se autoconheciam, fazem parte da história dos antepassados nordestinos. Uma delas é Rosalva da Conceição Lima, mais conhecida como Dona Rosinha. Até hoje trabalha em Juazeiro do Norte. São muitas histórias dos seus 87 anos, pois acompanha velórios desde os 12 anos. O aviso da encomenda de alma vem por uma voz misteriosa. Sua atividade é tão merecedora de atenção que em julho de 2003 a junho de 2004,
foi tema de um projeto de pesquisa da Universidade de Fortaleza, na capital cearense, que estudou a história das carpideiras, né? São aquelas mulheres que eram chamadas, contratadas mesmo para chorar e para que levassem os outros a chorar. E voltando ao texto, irmãos, lá em Mateus, registra que o alvoroço era tão grande, né? Havia um alvoroço, havia uma multidão, havia ali uma confusão por conta dessa tragédia, né? Veja, irmãos, uma menina nova, né? Filha de um homem muito conhecido na cidade, filha única. Os irmãos sabem como esse tipo de coisa comove, atrai, né, as pessoas que moram em determinadas cidades. E nesse local onde o alvoroço era grande, Jesus, ele manda que toda aquela turba saísse dali, né? E as palavras de Jesus, irmãos, aqui nós vemos também outro tipo de mensagem de Jesus, irmãos. Mensagem de esperança. Vejam aí no versículo 52, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Mensagem de esperança, irmãos. Quando Jesus disse isso, alguns chegaram a dar risada, lá em Mateus diz isso. Veja, as pessoas acharam graça, né, porque a notícia já tinha circulado há muito tempo, a menina estava morta, mas Jesus sabia, irmãos, que a vida triunfaria sobre aquela menina. Ele sabia que aquela morte seria para a glória de Deus, e ele traz então essa palavra, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Irmãos, em momentos de desespero, em momentos de desesperança, Jesus é o único que pode nos dar esperança. Jesus é o único que pode nos dar esperança, irmãos. O catecismo de Heidelberg, ele aponta para essa verdade gloriosa, essa verdade para a nossa vida, irmãos. Na sua primeira pergunta, a primeira pergunta é a seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é: o meu único consolo é que eu pertenço, corpo e alma, tanto na vida como na morte, não a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que me livrou de todo o poder do diabo, pagou plenamente pelo seu precioso sangue todos os meus pecados. Guarda-me de tal maneira que, sem a vontade de meu Pai Celeste, nem um só fio de cabelo de minha cabeça pode cair. Faz todas as coisas cooperarem para a minha salvação. Eis porque, pelo seu Santo Espírito, garante minha vida eterna. Predispõe-me de todo o coração a viver exclusivamente para Ele. O nosso único consolo, irmãos, está em Cristo Jesus. O nosso único consolo, essa é a mensagem que Jesus tem para as pessoas que estão em situações de morte. Essa é a mensagem que tem para aquelas pessoas que estão sem esperança nenhuma. É a mensagem, irmão, de que nós somos de Deus. Vivos ou mortos, nós estamos nas mãos de Deus, irmãos. Para Deus não importa se nós estamos vivos ou mortos, porque da mesma maneira nós estamos nas suas mãos. O texto continua aqui, irmãos, no versículo 53 e 54. E riam-se dele porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Marcos, irmãos, no texto paralelo a esse, ele registra exatamente como Cristo falou. Ele traz aqui a sonoridade dessas palavras de poder, dessa mensagem de poder de Jesus Cristo, quando ele cita lá no capítulo 5, versículo 41.
tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Marcos faz questão, irmão. Jesus falava o aramaico, né? E Marcos ele faz questão de registrar o som, as palavras de poder de Jesus que trouxeram aquela menina à vida. E aqui, irmãos, nós vemos essa mensagem de poder de Jesus Cristo. Aquela menina estava morta e se levanta. Aquelas pessoas estavam dando risada porque sabiam que aquela menina estava morta. E Jesus traz essa mensagem de poder. Levanta-te, menina. A menina abre os olhos, a respiração volta e ela torna a existência. Em Lucas, aqui nesse texto, no versículo 55, nós vemos aqui a prova de que ela estava morta. Né? Alguns hereges, algumas pessoas pegam esse texto dizendo: olha, ela dormia. Né? É uma forma de Jesus tratar, né? Como se dissesse assim, para acalmar os pais, no sentido. Mas aqui, irmãos, no versículo 55, nós vemos a prova de que ela realmente estava morta, quando diz que o Espírito voltou para ela. O Espírito, os irmãos sabem que quando a pessoa morre, o Espírito se separa do corpo. O corpo vai para a sepultura, o Espírito volta a Deus que o criou. E aqui o texto diz que o Espírito volta para aquela menina com a mensagem de poder de Jesus. Com as palavras de poder de Jesus, quando ele diz: menina, levanta-te. Mostrando o poder de Jesus Cristo até sobre a morte, irmãos. Até sobre a morte. Jesus, na sequência, irmãos, manda que lhe dê de comer, está aí no versículo 56. Diz que os pais ficaram maravilhados. A palavra aqui, maravilhados, irmãos, aqui é para tentar expressar esse sentimento de alegria por ver a sua filha, a sua única filha, voltando à vida. E Jesus dá ordem para que a ninguém contassem o que havia acontecido. Né? Não é a primeira vez que Jesus faz isso nos textos dos evangelhos, e segundo a opinião de alguns estudiosos, é para mostrar, Jesus não queria ainda que seu nome fosse divulgado, para que não apressasse aquela hora, aquele momento onde Jesus passaria por aquele sacrifício na cruz do Calvário. O fato aqui, irmãos, é que Jesus traz essa mensagem de poder, traz a vida à menina desfalecida, trouxe a vida a quem estava morta. Jesus, irmãos, ele se volta para as águas turbulentas e diz: acalma-te, e as águas se acalmam. As águas se acalmam, irmãos. Jesus diz para essa legião de demônios, 6.000 demônios, e diz: retira-te. E eles saem, mostrando a sua mensagem de poder, poder de Jesus sobre a morte, poder de Jesus sobre todas as coisas. Igreja Betel, que esse mês faz 45 anos, qual é a mensagem que nós devemos levar aos desesperados? Adolescentes que se alegram hoje com o aniversário da UPA. Qual deve ser a mensagem de adolescentes que estão aí, sem esperança de viver, se propondo a se suicidar, como temos visto constantemente? O preletor Augusto Cury, ele afirma que de cada 2 pessoas, uma terá distúrbios mentais. Nós temos visto, irmãos, que no nosso país nós ainda passamos por uma crise
terrível. Milhões de desempregados. Eu não sei se os irmãos repararam, agora eles estão usando muito o termo desalentados. São aqueles que nem procuram mais empregos. Pessoas tristes, pessoas desalentadas, pessoas sem esperança alguma. Isso é claro, irmãos, quando nós olhamos para o nosso país. Isso é claro para nós, quando nós olhamos para o mundo. E qual é a mensagem que nós devemos levar, irmãos? Qual é a mensagem que nós devemos levar para essas pessoas que estão sem esperança nenhuma? A mensagem de fé, a mensagem de esperança, a mensagem de poder de Cristo Jesus. O Evangelho, irmãos, o Evangelho da graça, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. É essa a mensagem, irmãos, que nós devemos nos empenhar para levar a esse mundo desenganado. A mensagem de fé, a mensagem de esperança, a mensagem de poder de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós não sejamos omissos nessa nossa responsabilidade. A igreja deve ser uma igreja que é coluna e baluarte da verdade. A igreja deve ser essa que leva essa mensagem de salvação. É a mensagem, irmãos, que traz vida aos mortos. A Bíblia diz que as pessoas que estão sem Cristo, elas estão mortas espiritualmente. E o Evangelho é essa mensagem que traz vida. E é essa mensagem que nós devemos levar. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém.